A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã, estamos aqui para dar início à primeira aula, à primeira lição desse quarto trimestre de 2023. Que Deus abençoe a sua vida. Nós somos aqui a equipe de Ceará Mirim. Estamos com alegria trazendo até você algumas sugestões de conteúdo, dicas, comentários, enfim, alguns subsídios para a sua próxima aula, que é a primeira lição desse trimestre. Neste trimestre, o tema geral vai ser a prova da vossa fé. É uma revista com um conteúdo muito interessante, né? Comentário do pastor Eduardo Leandro Alves, pastor hoje na cidade de Rio Tinto, aqui na Paraíba, e que vai tratar, então, dessa fé, a defesa da fé. O subtítulo é Vencendo a Incredulidade para uma Vida Bem-Sucedida. E, com alegria, aqui comigo, o pastor Abdênigo Xavier, supervisor do campo eclesiástico da Assembleia de Deus aqui em Ceará Mirim, que estaremos juntos aqui trazendo este comentário. Lembro que o podcast EBD em síntese é uma produção do DENEC, a que nós estamos aqui contribuindo, e é uma alegria estar aqui. Pastor Abdênigo, bem-vindo, a paz do Senhor, suas considerações iniciais para os ouvintes desse podcast. Pastor Kleber, Pai do Senhor, nossos internautas, é uma alegria poder estarmos de volta neste que é o último trimestre do ano de 2023, né? E como bem falado, trimestre passado nós tivemos uma lição mais de cunho pastoral, orientações pastorais, baseado justamente nas epístolas pastorais, e esse trimestre a gente vai começar com um desafio, eu diria assim, um pouco mais acentuado, porque vamos tratar de assuntos da ordem apologética, né? E é muito importante. Creio que vamos crescer juntos. E hoje, a nossa primeira lição mostra justamente isso, né? Fé, o ponto de partida de uma vida com Deus. Porque sem fé, já diz o escritor, é impossível agradar a Deus. Muito bem, pastor Kleber. É verdade. Então, tratando desta fé como ponto de partida de uma vida com Deus, nós temos, desde o início, o pastor Eduardo Leandro aborda aqui, primeiramente, a fé salvífica, né? Nós poderemos ver que, ao longo dessa lição, nós vamos tratar, então, da fé para a salvação, da fé como uma fé contínua, e da fé como dom ou fruto do Espírito. E, no entanto, é importante a gente ver que, na teologia, nós temos duas maneiras de falar de fé. Falamos de uma forma objetiva, quando falamos da fé que professamos. Então, lá na lição 4, quando o pastor vai falar da fé cristã e o conhecimento científico, ele vai falar da fé como uma fé que nós declaramos, professamos. Essa é a fé objetiva. Mas nesse primeiro momento, ele vai falar da fé que nós vivemos, é a fé subjetiva. Não é aqui o conteúdo da fé, mas sim o exercício da fé que nós estaremos trabalhando. É só para os professores se situarem nessa questão de fé objetiva ou fé subjetiva, ou a forma de nós abordarmos esta fé. E começamos aí com a fé salvífica. A fé, sem dúvida nenhuma, é um elemento indispensável para poder haver a salvação, a união com Cristo, que é pela fé, e, portanto, nós já começamos falando desta fé que é gerada por Deus, por meio da palavra, mas que é indispensável para que alguém possa, de fato, ter um relacionamento com ele. Sem fé, ninguém vai ser salvo, não é, pastor? Então, começa com a fé para a salvação, depois é que vem as outras manifestações desta fé. Verdade. E tratando-se de fé, pastor Kleber, creio que é muito importante a gente conceituar primeiro o que é fé, né? E acho que todo leitor da Bíblia, você como professor, tem lido inúmeras vezes o mais nobre, mais lindo, mais perfeito conceito de fé que nós temos na Bíblia, que é aquele que está em Hebreus capítulo 11.
E eu estava lendo aqui algumas versões e eu achei muito interessante. Não é uma versão que eu uso com frequência, mas a gente acaba lendo. Eu gostei muito do conceito de fé na Bíblia, na linguagem de hoje, né? Novo Testamento na linguagem de hoje. E eu achei interessante porque ele diz assim: a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos. E a prova que existem coisas que nós não podemos ver. Repetindo aí essa questão de Hebreus, né, que a fé é o fim fundamento das coisas que justamente nós cremos e esperamos, eu achei muito interessante essa definição, porque as pessoas precisam saber justamente isso, o que é fé. E logo mais, no decorrer da nossa lição, a gente vai ver esses tipos de fé que existem, mas tudo começa a partir desta fé, no sentido bíblico, essa fé salvífica. Esse é o ponto de partida, porque sem esta fé não há como haver um relacionamento com Deus e, sem dúvida, não poderemos desfrutar dos benefícios tão extraordinários que a fé nos provê. Isto mesmo. É interessante nós percebermos que a fé de que a Bíblia trata, seja ela a fé salvífica, a fidelidade, a fé como dom, toda ela vem de Deus, né? Ninguém pode se vangloriar da sua fé, porque toda fé, na realidade, vem de Deus. E, inclusive, a fé salvífica, o pastor Eduardo coloca aí no ponto 2 que a fé necessária para a salvação, ela é um dom de Deus, citando Efésios 2:8, né? O texto de Efésios coloca como vindo de Deus todo o conjunto de graça e fé para a salvação. Mas dentro da nossa teologia assembleiana ou arminiana, nós cremos que a fé ela é um dom de Deus, porque é Deus quem gera fé no coração e como ele faz isso. A Bíblia diz, Romanos 10:17, que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela pregação da palavra. Só que quando nós pregamos a palavra, também há um elemento interno, além da palavra, que é esse elemento externo do chamado de Deus, o elemento interno é exatamente a ação do Espírito Santo. Como nós vemos lá em Atos 16 e verso 14, que enquanto Paulo estava pregando, o Espírito Santo tocou no coração de Lídia, abrindo o seu coração para ela prestar ouvidos ao que Paulo estava dizendo. E o Senhor Jesus, ele disse que o Espírito Santo é quem convenceria o homem, está citado aí na lição, João capítulo 16, o verso 8. Então, enquanto a fé é pregada, né, a fé objetiva é pregada, ou seja, o conteúdo da fé é exposto na palavra, o Espírito Santo age no coração para que haja o convencimento. Por isso, essa fé vem de Deus. No entanto, é importante a gente deixar claro, Deus não crê por ninguém. Deus gera a fé, e aí o teólogo Jacó Armínio, ele diz que a fé e o arrependimento são dons de Deus dados pela persuasão. O Espírito persuade, convence, dá o conteúdo para crer, mas a ação de crer é uma ação do homem. Nós não cremos que Deus, ele crê por alguém, ele manda que creia, né? Quando, Atos 16, o carcereiro pergunta o que faz para ser salvo, Paulo diz, creia. É preciso, então, exercer essa fé, mas é muito importante a gente entender que nenhuma fé vem do coração humano, mas ela vem de Deus, não é, pastor? Porque alguém pode até se vangloriar porque creu da sua fé, mas nada disso. A fé vem de Deus pela palavra, pelo Espírito, mas é sempre uma ação de Deus no coração do homem. Perfeito. E esse tem sido um padrão, né, na atuação de Deus. O impossível sempre será a parte de Deus, mas o possível sempre será aquilo que nos compete. E é interessante que na propagação da palavra, que a palavra é que gera fé, e a fé gera coisas extraordinárias, mas o elemento humano não é descartado, porque alguém tem que pregar, alguém tem que falar, alguém tem que anunciar, e esse é o nosso papel. O Espírito Santo convence e
vem o restante aí da operação da Trindade nesse processo tão extraordinário. Agora, a gente percebe que quando a gente tem esse entendimento, você vê que os céus trabalhando em favor do homem, você entender e crer que existe alguém que está trabalhando por você, lutando por você, fazendo o impossível por você, para que você possa alcançar aquilo que só vai lhe beneficiar. Porque a salvação não nada vai beneficiar Deus nem os céus. Os céus não se tornarão mais pobres com a minha ausência. Eu me tornarei mais rico pela presença do céu na minha vida. E tudo isso é vai ser trilhado pelo caminho da fé. Você não vai receber nenhum documento, nem nós estamos muito aqui nessa cultura humana, temos que ver, temos que pegar, e a fé vai por outro caminho totalmente diferente, mas gera resultados extraordinários. É verdade. No entanto, essa fé que é gerada pela palavra e pelo Espírito, ela pode ser rejeitada ou resistida. No ponto 3, o pastor Eduardo fala de Tomé, que mesmo vendo tudo, mas ele não creu, né? E em termos de fé salvífica, a gente poderia citar Mateus capítulo 19, a passagem do jovem rico. Jesus fala com ele, cita a palavra, ele certamente foi convencido ali porque ele sai dali triste, ou seja, ele entendeu o que precisava fazer. No entanto, ele não quis crer, né? Não quis crer. E aí, quando Pedro questiona, até por conta dessa ideia que os judeus tinham que o rico já estava mais abençoado, Jesus diz: aos homens é impossível, ninguém pode crer para a salvação por sua própria força. Mas a Deus tudo é possível. Mas veja que, mesmo sendo a parte de Deus gerar o impossível, como o senhor bem citou, o homem precisa exercer essa fé, ou seja, colocá-la em prática. Inclusive, Romanos 10 diz que ele deve confessar com a boca para que essa fé salvífica, de fato, seja creditada a ele, não é, como o elemento capaz de levá-lo à salvação. Bom, e o ponto 2 da nossa revista, pastor, fala de fé para a vida. Olha, ser crente não é só exercer um ato de fé, precisa também continuar crendo, até porque não pode chamar alguém de crente se ele só crê uma vez e não crê mais, né? E aí nós temos a necessidade de crer em milagres, em operação de Deus, na volta de Jesus. E, de fato, o crente precisa, inclusive, alimentar a sua fé para que ele possa continuar crendo, né? Perfeitamente. Eu achei muito interessante, nós, quando falamos de fé, parece que há uma tendência natural de nós partirmos logo da primícia de fé para milagres, né? A fé gera milagres. Mas eu achei muito interessante que a fé é mostrada como o princípio dessa jornada, e naturalmente essa fé vai gerar resultados em várias áreas da vida do ser humano. Uma das mais comuns é a questão dos milagres. Mas a gente já vai entendendo pela palavra, ainda que a fé gera milagres, mas os milagres gerados pela fé nas Escrituras Sagradas apontam justamente para um objetivo, para que estes milagres que foram operados pela fé gerem mais fé em outras pessoas. Sempre é a fé trabalhando em prol da fé, né? Quer dizer, é uma fé que opera milagres, mas os milagres voltam a apontar para a origem da fé, que é Jesus, nunca para o homem. E, às vezes há um desvio de rota, não é? As pessoas, elas querem que os milagres sejam operados, gerados, para o seu engrandecimento, para o seu louvor, para o engrandecimento de uma instituição, de qualquer outra coisa. Mas a gente percebe que os milagres, eles caminham sempre nesse círculo, eles voltam sempre e devem voltar sempre para a sua origem. Ele sai de Deus, passa pelo homem, mas volta para Deus para que continue gerando novos crentes, novas pessoas, mas sempre apontando para a grandeza de Deus. Perfeitamente, pastor. E é interessante porque
o pastor Eduardo aqui fala exatamente do propósito dos milagres, né? Levar alguém a crer em Cristo. O que é a fé? A fé é aquela confiança que nós temos em quem Deus é e o que ele pode fazer. Então, quando há um milagre, é exatamente para levar as pessoas a entenderem que Deus é poderoso para fazer aquilo que parece impossível aos homens e gerar, portanto, essa confiança nele. Mas é interessante realmente esse ciclo, né? Enquanto nós lemos em Marcos 16, estes sinais seguirão os que crerem, e diz que eles foram pregando e os sinais cooperando para que as pessoas vissem os sinais e crescem em Cristo, né? Então, veja, é preciso fé para que os sinais aconteçam, mas os sinais acontecem para que alguém creia em Cristo. Então, realmente, é Deus trabalhando para que o homem possa conhecê-lo, confiar nele, e, ao mesmo tempo, logicamente, que os milagres trazem benefícios, né? Que é a maneira também de Deus demonstrar misericórdia quando ele cura, quando ele livra, quando ele opera um milagre. Então, o crente precisa realmente andar por fé, andar crendo no que Deus faz ou pode fazer, e esperando, inclusive, a volta de Jesus, que é a maior promessa e, portanto, deve ser a maior confiança que nós temos diariamente, que Jesus breve voltará para buscar a sua igreja, porque se não tivermos essa fé, Paulo diz que se for somente nessa vida a nossa fé, nós estamos numa classificação muito ruim entre as pessoas. Então, a fé na volta de Jesus é algo que deve fazer parte realmente do dia a dia do crente, né? Eu observava essa questão da fé que eu creio que deveria e deve ser mais trabalhada, porque é a origem, é o ponto de partida. Ela traz resultados imediatos, ela traz resultados contínuos e ela traz resultados futuros, né? A fé, ela alcança todas as áreas da nossa vida, presente, naturalmente, o presente instantâneo, ou esse presente contínuo, e também o futuro, quando ele fala de andar com fé, porque às vezes a gente aborda a questão da fé apenas para um milagre, na área temporal. Alguém estava enfermo, ficou curado, alguém estava desempregado, a porta se abriu. Esses são resultados imediatos que afetam naturalmente o seu dia a dia, mas há um outro aspecto muito interessante, que é que essa fé não deve ser apenas uma coisa momentânea para um momento específico, né? Mas a fé deve ser vista justamente como algo imprescindível para o seu andar diariamente. Por quê? Porque nós somos bombardeados todos os dias com conteúdo da desesperança. Eu acho que nunca se ouviu tanto de desespero, de falta de perspectiva. As pessoas estão desistindo da vida com muita facilidade. O número de pessoas que estão cometendo suicídio cresce assustadoramente a cada dia. E quando isso acontece, a gente sabe que foram pessoas que perderam a perspectiva para o futuro e não estão suportando as pressões do presente. Mas aí, quando você começa a andar com Deus pela fé, você começa a ter uma perspectiva diferente da vida. Quer dizer, você teve soluções de problemas imediatos, mas você tem suprimento para o seu dia a dia. Por isso a importância de se andar com Deus, a importância de se vencer os temores, não é? A certeza de que vai dar tudo certo, mesmo dando errado momentaneamente, mas a nossa perspectiva não é só uma perspectiva do presente instantâneo, mas a perspectiva de um futuro. E aí aonde é abordada essa questão. Se a coisa está boa, suportável no momento, o que é mais glorioso é que as expectativas futuras ainda são maiores, que se dará com a volta de Jesus. Agora, tudo isso está no campo da fé. Como eu falei outrora, não existe nenhum documento registrado em cartório que ele assegure cada uma dessas promessas. Tudo está no campo da fé. E se você acredita nisso, com certeza você vai viver muito melhor, e isso é glorioso. É verdade. E uma questão muito importante que não foi pontuada assim na lição, mas eu creio que é muito importante o professor ele lembrar os alunos, é que a fé na volta de Jesus, né, essa esperança da salvação eterna e a certeza que ele virá para nos buscar,
na Bíblia, essa fé é colocada como um elemento necessário para a caminhada em santidade do cristão, né? Quando nós lemos, por exemplo, 1 de João, capítulo 3, verso 2, ele diz que quando ele se manifestar, nós o veremos como ele é. E no verso 3 ele diz e que todo que tem essa esperança purifica-se a si mesmo. Ou seja, é a espera da volta de Jesus, a certeza que ele virá para nos buscar e, portanto, nós precisamos estar esperando de maneira adequada, que faz-nos viver em santidade. Da mesma forma, 2 de Pedro, capítulo 3, ele diz no verso 11, uma vez que tudo vai acontecer assim, ele está falando da volta de Jesus, ele diz, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Então, a fé da volta de Jesus, na realidade, é um elemento fundamental para nos fazer caminhar em santidade, ou seja, ela alimenta a esperança do porvir, alimenta a necessidade do presente de viver em santidade, buscando a Deus, porque se nós perdermos essa perspectiva do futuro, então faz com que muitos crentes achem que pode viver de qualquer maneira, já que não teria um dia da prestação de contas, um dia do encontro com o Senhor, e sempre foi um elemento que foi muito importante para a perseverança do crente, essa fé na volta de Jesus, tanto em santidade quanto em não abandonar a fé, né? Sabendo que Jesus virá para resgatar os seus e quem morre com Cristo está seguro com ele. Então é importante, o professor pode ressaltar também aí essa questão da fé e a volta de Jesus, né? Com certeza. Como eu falei outrora, a fé ela opera de uma forma extraordinária, trazendo benefícios no presente, né? Instantâneo, nesse presente do dia a dia, nesse nossos afazeres, nas nossas lutas cotidianas. Mas o mais glorioso é que o mais importante da fé, a recompensa final, vai estar justamente no final da trajetória, porque, às vezes, desde o momento que o homem tem esse encontro com Cristo, ele recebe alívio na sua alma pelo perdão dos seus pecados, mas ele não deixa de sofrer as consequências de alguém que está no mundo, aonde o próprio Jesus faz essa advertência, um mundo marcado por aflições, por conflitos, por dificuldades. Então, a fé vai dando ao homem esse combustível para que ele possa prosseguir até alcançar seu objetivo principal. E o nosso objetivo, o ponto culminante da nossa fé, ainda não aconteceu. Nós entramos no reino, mas ainda não recebemos todos os benefícios que o reino vai nos proporcionar. Então, nesse aspecto, eu entendo que a fé aponta para nós que a recompensa final, é isso que a Bíblia diz, vai estar justamente a partir do momento que nós formos transladados, arrebatados para os céus, e isso vai na contramão da lógica, porque vai aí, é contraditório, extremamente contraditório com as leis da física, né? Mas vai acontecer. Não importa se isso nós vamos tratar disso mais na frente, até onde a ciência ela é compatível com a fé, e há momentos que elas são totalmente incompatíveis, porque a fé não é uma coisa lógica, a fé não é uma coisa que pode ser mensurada em um laboratório. A fé é algo assim que foge totalmente aos princípios lógicos, humanos, científicos, né? Porque ultrapassa tudo isso. Então, nossa recompensa maior nesse aspecto aí, nós aguardamos justamente e se dará a partir do arrebatamento da igreja, que cremos que está muito próximo. É verdade. E aí é importante demais pontuar como há uma diferença tão significativa no propósito de vida, na determinação de viver de uma maneira diferente entre o crente
e aquele que é o naturalista, o materialista, o cidadão que só acredita no momento presente, que não acredita em Deus, o ateu, ou o agnóstico, o materialista. Essas pessoas, quando se veem numa situação muito difícil, como o senhor já disse, ela entra em parafuso, ela fica totalmente perdida diante de um diagnóstico de uma doença incurável, ela perde completamente o chão, porque não tem esperança, nem num Deus que pode operar milagres, e nem muito menos numa salvação eterna que é prometida àqueles que creem. O crente, mesmo diante de um diagnóstico difícil, eu conheço uma família que o bebê no ventre da mãe foi diagnosticado com uma abertura no crânio e parte do cérebro já estava saindo para fora da caixa craniana. E os médicos disseram o quê? Tem que abortar porque não tem como essa criança sobreviver. Eles confiaram, continuaram com a gestação e com a oração, e a menina nasceu, só que ficou algum material extracraniano. No acompanhamento do ultrassom, parte do cérebro voltou para dentro da caixa craniana, o que é um milagre, porque algo que está somente crescendo não iria fazer isso naturalmente, os médicos reconheceram isso. Ficou um elemento externo, mas quando a menina nasceu, que fizeram o exame, o elemento externo era somente carne. Era somente um tampão que Deus colocou ali. E a menina hoje tem uns 12 anos de idade, linda, perfeita, não tem problema nenhum. Ou seja, quando alguém não tem fé, já partiria aí para o desespero, para um aborto, para alguma coisa, ou quem sabe em algum momento alguém pensa até em tirar a própria vida. E aí a diferença que a fé vai fazer, e é importante porque esse é o objetivo dessa lição, né? Contrapor a fé com o naturalismo, o materialismo, ou seja, estamos tratando de apologética, e é muito importante o professor mostrar como a esperança em Cristo e a confiança em Deus são elementos extraordinários para a manutenção da vida e da esperança nas pessoas, e, portanto, nós não nos envergonhamos de ter fé. Isso não é utopia, pelo contrário, é o que faz a diferença na vida de alguém quando passa por dificuldade, né, pastor? Pastor Kleber, muito bem abordado. Eu quero abrir um parênteses aqui para fazer uma consideração. Nós estamos vivendo numa época muito complicada e vai exigir de nós, como pastores, como líderes, como cristãos, diante dessas investidas tão acentuadas, um posicionamento. As pessoas, elas não se envergonham de se posicionarem, muitas vezes, em relação à sua opção sexual, à sua opção política, e muitas vezes nem mesmo com relação à sua opção de fé, mesmo que elas contrariem totalmente os princípios da palavra. E defendem isso com muita ênfase, inclusive formando grupos, movimentos. Eu percebo uma certa timidez por parte de um grupo significativo de cristãos que estão no mesmo ambiente, que têm os mesmos direitos, e muitas vezes se calam porque se envergonham de dizer, de falar a respeito da sua fé. Olha, ninguém é obrigado a crer no que eu creio, como eu também não sou obrigado a crer no que as pessoas creem. Agora, uma coisa precisamos entender que temos em comum, é o direito de expormos aquilo em que cremos e como vivemos aquilo que nós cremos. Então, as pessoas não são obrigadas a crerem em Deus, mas eu não sou obrigado também a me calar no mesmo ambiente que alguém está defendendo seus pontos de vista, seus posicionamentos. Então, é importante que você, cristão, que você jovem, entenda isso. O nosso maior propósito não é fazer guerra contra ninguém. Agora, nos calarmos quando temos a oportunidade de falar e defender a fé que professamos,
Então, é um comportamento omissivo, fugimos da missão que Deus nos deu. E se isso vai implicar, de repente, que alguém não goste de mim, me veja com outros olhos, bem, aí é uma opção que a pessoa tem ou não. Por isso, é importante atentarmos para o que nós estamos estudando nesse trimestre, é uma questão apologética, é uma questão de defesa da fé, e de nada adianta você aprender tanto sobre fé e na hora que for necessário você defender a sua fé, você se omite. Então, nós não estaríamos cumprindo o papel para o qual Deus nos levantou. Nós não estamos aqui apenas ensinando ou aprendendo para guardar para nós. É preciso que entendamos que o que estamos aprendendo sobre fé merece e precisa ser divulgado. Se alguém acreditar, ele vai ser beneficiado. Se alguém não acreditar, nós teremos cumprido o nosso papel. Então, muito importante essa observação, pastor Kleber. Perfeitamente, pastor. E é desnecessário até dizer, mas é sempre bom lembrar que a fé cristã se baseia na revelação de Deus que está registrada na Bíblia Sagrada. Então, quem quiser ter mais fé, né, é ler a palavra de Deus, porque conhecendo. É interessante que quando nós abordamos esse capítulo 11 de Hebreus, que é o texto bíblico dessa lição, ele não faz somente um conceito de fé, mas ele mostra na prática, né? Como viver a fé. Aí ele mostra gente que creu no invisível, gente que suportou aflição, gente que lutou, mesmo achando que era inferior, mas venceram reinos, taparam a boca de leões. Então, ele mostra uma fé prática, né? Não é uma fé apenas teórica. Olha, fé é isso, você crê. Aí ele diz, bom, agora eu vou mostrar às pessoas que exercitaram essa fé como é que elas fizeram. E aí vem a chamada galeria dos heróis da fé. Então, é uma fé prática, uma fé vivida, e geralmente em situações bem difíceis, né? Você crê no palácio é uma coisa, agora na Cova dos Leões dá um pouquinho mais de trabalho, né? Isso é verdade. É lindo porque, ainda que não é o propósito da Bíblia, é, provar a existência da fé, né? Porque a Bíblia já apresenta a fé como algo que existe, mas é interessante porque a Bíblia conceitua a fé. O escritor aos Hebreus, da Epístola aos Hebreus, foi extremamente inspirado, porque ele não só conceitua a fé, mas ele dá exemplos clássicos do que é a fé. Ele não ficou apenas na questão teórica, e como bem falou, ele faz a exposição de uma galeria enorme de pessoas comuns, né? Pessoas, não havia aí nem um super crente, não havia aí nenhum extraterrestre, eram pessoas comuns, mas que fizeram uso de algo comum, que era a fé, e realizaram coisas extraordinárias. E é interessante, pastor Kleber, porque estava falando muito bem sobre fé. A palavra fé, ela aparece em torno de 240, outros dizem 250 vezes na Bíblia, mas no Antigo Testamento ela só aparece 2 vezes, a palavra fé. Mas, no entanto, apesar de não aparecer a palavra fé, aparecem as ações que a fé pode promover, porque me parece que a questão da fé está muito mais ligada à ação do que a uma questão teórica, né? Porque alguém pode ter uma teoria muito interessante sobre fé, mas se não tiver a fé que ele está ensinando, não vai redundar em benefícios maiores, né? Em nome de Jesus. É isso mesmo, pastor. E aí nós temos o terceiro ponto aqui da nossa revista, né, que é muito importante, a fé como dom e a fé como fruto do Espírito, que devem ser diferenciadas aqui. É muito importante o professor conseguir fazer essa distinção. A fé como dom é algo que Deus dá, e a declaração de fé citada na revista diz que ela é uma fé que o Senhor dá para algo especial, um momento específico, um momento que alguém precisa crer. Alguns autores falam da fé do tipo que move montanhas, não literalmente, porque eles entendem que o mover montanhas é uma expressão que Jesus usava, que era comum, assim como passar um camelo pelo fundo de uma agulha, era uma expressão que era comum no judaísmo, e nesse caso, mover montanhas fala de
algo impossível, né? Pode não ser literal, mas é algo realmente impossível. Esse seria o dom da fé. Alguns autores, eles ligam o dom da fé ao dom de operação de maravilhas e de curar, como se eles dizem que, assim como o dom de interpretação depende do dom de línguas e está relacionado ao dom de profecia, o dom de fé é a base para os dons de curar e de operação de maravilhas. Outros autores já não fazem essa ligação. Fato é que Paulo só cita o dom da fé, mas ele não explica como funciona, então a gente fica aqui pedindo graça a Deus para entender, mas entender realmente que esse dom da fé, que em 1 Coríntios 12 o apóstolo Paulo fala, ele é algo diferente da fé salvífica. Alguém precisa crer em Jesus para poder receber os dons, porém, o que se supõe dos dons no próprio ambiente e no contexto de 1 Coríntios 12 é que nem todo mundo vai ter todos os dons. Então, o dom da fé não é para todos, mas a fé salvífica é necessário para todos, ou pelo menos ela é oferecida a todos pela graça, como Tito 2:11 diz que a graça se mostra salvadora a todos. Todos devem crer e podem crer em Cristo, mas nem todo mundo vai ter o dom da fé. É algo realmente que Deus concede a alguns para momentos específicos. É importante destacar aí, então, essas duas questões antes de falar do fruto, né, pastor? E é importante, sem fé, sem essa fé salvífica, ninguém poderá entrar nos céus. Mas, se lhe faltar a fé como dom, isso não o impedirá dele ser salvo, né? Porque nós temos pessoas que simplesmente não creem mais na manifestação dos dons espirituais, mas elas creem em Jesus como Salvador, creem no Senhor, e essas pessoas não haverá, digamos assim, prejuízo, creio, no que diz respeito à sua salvação. Agora, no que diz respeito ao benefício que a fé, como dom, poderia promover e proporcionar a ele e a outras pessoas, ele certamente não receberá esse tipo de benefício. Agora, eu tenho visto, e às vezes como pastor, ao longo da nossa trajetória, eu tenho tido a experiência de que há momentos que você recebe uma fé específica para a realização de uma obra específica. E que após a realização daquela obra específica, até você que foi o instrumento pelo qual a fé foi operacionalizada, você diz, meu Deus, o que foi que aconteceu? Porque no nosso natural, nós não teríamos feito aquilo. Mas foi feito pelo impulso do Espírito, por uma ação de fé, e a coisa aconteceu. E você mesmo, que foi o instrumento que Deus usou, diz, meu Deus, tenho plena convicção de que foi tu que operaste este milagre. Abrindo aqui um rápido parênteses, que nós já estamos aí marchando para o término já da nossa leição, já temos essa fé como fruto do Espírito. Em 1998, 7 mais ou menos, nós estávamos na cidade de Guamaré, o trabalho crescendo de forma muito, muito grande, mas nós tínhamos um problema que era um problema financeiro e não podíamos comprar um som que se adequasse à realidade da igreja. E teve um dia que eu fiquei muito aborrecido, porque era muita gente, o som péssimo, as pessoas não entendiam o que a gente falava. E eu saí com um grupo de pastores, de obreiros, e fomos fazer umas visitas. E eu passei em frente a um clube. E quando passei em frente a um clube, aí, pela grade, eu percebi uma estrutura de som enorme que havia ali. Aí eu voltei indignado. E disse, Senhor, não é justo que uma instituição que promove o pecado, a bebedeira, a prostituição, tenha um som tão sofisticado. E nós, como igreja, anunciando o teu reino, temos um som tão ruim. Foi essa reclamação que eu fiz. Mas na hora que eu fiz essa reclamação, automaticamente eu ouvi a voz do Espírito Santo. Ele disse, então use a fé que você tem. Então eu me dirigi àquele recinto, estendi as mãos e disse, Senhor, nesta tarde eu reclamo esse equipamento de som para a tua obra.
Eu não entendi o que eu estava fazendo aquilo ali. Mas o certo, para encurtar a história, é que aquele homem, dono daquele clube, enfrentou um grave problema. Esse grave problema o levou a um princípio de depressão. Nesse princípio de depressão, eu fui à casa dele, o evangelizei. Pouco tempo depois, ele aceitou a Cristo. E no dia que ele aceitou a Cristo, eu não pedi, não falei, mas a primeira coisa que ele me disse foi: Pastor, eu quero lhe dizer que toda aquela estrutura de som que está naquele clube, que vai ser fechado a partir de amanhã, pertencerá à igreja. Meu irmão, foi tanto som que nós não pudemos usar quase nem a metade. Mas é uma atitude de fé, é uma coisa que você não consegue explicar. E hoje, quando eu penso nisso aí, meu Deus, que oração foi aquela? Mas é uma oração motivada por essa fé que faz coisas extraordinárias, né? Mas vamos em frente, porque o tempo está terminando, pastor Cléber. É verdade, mas é sempre interessante a gente estar linkando as coisas aqui que estamos falando, porque alguns autores, como Stanley Orton, ele fala também da possibilidade de entendermos o dom da fé como esse momento de fé extraordinária, mas que também vai gerar fé na igreja. E aí isso que nós já vínhamos falando, né? A fé leva a crer que Deus vai fazer coisas extraordinárias, o que leva as pessoas a crerem em Deus. Então, certamente, a fé que Deus colocou no seu coração, aí, como entendendo aqui como um dom, ela foi exercida e vamos pensar quantas pessoas não creram por causa disso, né? Não só pelo conhecimento do que aconteceu, diante do testemunho que o senhor conta, mas pelas muitas pessoas que passaram a ouvir o evangelho que antes não havia, agora com um novo som que alcançava muito mais gente. Então, fé é algo que Deus dá para que ele opere e gere mais fé no coração das pessoas. Isso é muito interessante. Bom, mas o último ponto aí da nossa lição, pastor, que é falar da fé como fruto do Espírito, né? Quando falamos de fruto, é interessante como Paulo ele mostra a diferença entre obra e fruto, né? A obra da carne é uma coisa que você faz, mas o fruto do Espírito é uma coisa que você colhe. Ninguém faz o fruto, né? Ou seja, é uma ação do Espírito Santo no caráter do crente que faz com que ele seja transformado à imagem de Cristo. É interessante que para todo fruto do Espírito, o modelo é Cristo, né? Ninguém tem nenhum ponto maior para olhar do que Cristo. Então, a fé como fruto do Espírito não é essa fé no que Deus vai fazer, porque Jesus, inclusive, não precisava desse tipo de fé, já que era ele mesmo que fazia. Mas a fé aqui, como fruto, é definida como fidelidade, né? Como perseverança em confiar em Deus, em obedecer a Deus. E aí é importante distinguir, então, um pouco aqui da fé salvífica, a fé como dom e a fé como fruto do Espírito, que é a perseverança na fé, vamos colocar assim, porque o professor vai poder fazer essa distinção, quem sabe até fazer um quadro, se tiver material para isso, para poder os alunos entenderem melhor, né? Perfeito. Eu estava observando a sua definição, pastor Cléber, e justamente a diferença entre fruto do Espírito e dons do Espírito é que o fruto, ela define o que o discípulo é, porque vai falar do seu caráter, vai falar das suas atitudes, vai falar das suas ações como um cristão. E quando a gente fala do dom da fé, aí define o que o discípulo faz. Você pode fazer por uma ação sobrenatural do Espírito Santo de Deus. É tanto que nem todo tempo você vai poder fazer nessa linha, mas em todo tempo você poderá ser, porque isso aí é uma atitude que vai depender da sua disponibilidade, enquanto que a outra dependerá da disponibilidade do Espírito Santo. Então, e nós precisamos dar uma ênfase muito grande, porque às vezes de segmentos
evangélicos enfatizam muito a questão dos milagres, do dom do Espírito Santo para operar milagres, e temos cultos voltados inteiramente para isso, inteiramente para isso. A tônica é essa, é milagres, e isto tem sua importância, mas muitas vezes as pessoas são alcançadas no âmbito físico, eu não vou questionar aí se é ou não, mas tem seus problemas de ordem física resolvido, mas voltam tão maus no sentido espiritual como haviam chegado, porque enfatiza-se o milagre em detrimento do fruto, e nós poderemos entrar nos céus sem termos realizado um único milagre, mas não entraremos nos céus se faltar a questão do fruto do Espírito. Então, é uma coisa que nós não deveríamos desassociar, e não deveremos desassociar, deveremos trabalhar de forma harmônica a questão da fé salvífica, que é o princípio de tudo, é a porta de entrada, é o tronco da árvore. Esse conhecimento nos proporciona a oportunidade de sermos úteis como instrumentos de Deus na realização de milagres, e não podemos desassociar a questão da necessidade que temos de sermos conhecidos pelo fruto que nós produzimos. Porque os milagres, eles podem até serem, digamos assim, falsificados, mas o fruto não. Não há como você produzir fruto do Espírito se você não está ligado ao Espírito. Isso é o que nós entendemos. Perfeitamente. E é por demais importante, já que nós estamos no meio pentecostal e muitas vezes se valoriza bastante os dons, alguém tem até alguém que é usado nos dons como um ser mais espiritual, um crente mais cheio do Espírito. Mas é importante nós lembrarmos de textos como Mateus capítulo 7, verso 21, onde haviam pessoas que demonstraram dons, e eles chegam para Jesus e dizem: Senhor, nós profetizamos, nós fizemos milagres, são dons, não é? Em teu nome. Mas essas pessoas, infelizmente, não tinham o fruto do Espírito, né? Que é aqui a fidelidade. Lembrar que o fruto do Espírito ele é tido por muitos autores como todos uma expressão de amor. Então, a fidelidade é o amor na perseverança a Deus, né? É o amor que persevera em confiar em Deus. E esses homens aqui não estavam fazendo isso, por quê? Porque aquele que persevera, obviamente, ele vai obedecer, cumprir os mandamentos. E aí Jesus disse: o que entra no reino é aquele que faz a vontade de meu Pai. Então, alguém pode até ter dons, mas se não tiver o fruto, ele não está caminhando realmente como discípulo de Jesus. Não estamos de maneira nenhuma desmerecendo a importância dos dons. Devemos buscá-los. Mas o senhor citou aí, e eu gosto do texto de João 10 e 41, que alguém disse de João Batista: esse não fez nenhum sinal, mas tudo que disse era verdade. Então, era um crente de muita confiança, João Batista. Agora, milagre mesmo ele não fez nenhum, e bem que ele gostaria que aquela cela se abrisse e ele fugisse dali, mas não aconteceu. Então, é a gente entender que a fé como um dom para milagres, curas e tal, é muito importante. Porém, a fé da perseverança, que também é o Espírito quem nos dá, toda a fé aqui vem de Deus, né? Estamos falando do objeto da fé, que é Deus. Toda essa confiança, então, é Deus quem nos dá, mas é muito importante para a caminhada do discípulo ele manifestar o fruto e mais até do que os dons. Mas o que tem o fruto deve buscar os dons, porque Paulo também manda a gente buscar com zelo os melhores dons, e o professor vai poder, então, fazer essa distinção entre a fé salvadora, a fé como um dom para uma ação especial, e a fé como fidelidade, o fruto do Espírito,
Aí, juntando tudo isso, é que nós vemos que o escritor aos Hebreus está mais do que certo. Sem fé não dá, né? A gente precisa de fé e que Deus nos ajude a não esfriar na fé e, pelo contrário, nessa lição, aumentar a nossa fé, a nossa confiança em Deus, que, aliás, deve ser exatamente o objetivo desse trimestre, né, pastor? Verdade. Já concluindo aqui a nossa participação, eu observava o seguinte, que nem sempre o dom da fé para a operação de milagres ele vai funcionar. É importante que nós tenhamos consciência disso, porque isso não depende só de nós. Isso depende muito mais de Deus. Paulo, na sua última carta, um dos homens conhecidos pelos dons que abundavam em sua vida, ele faz revelações ali extraordinárias. Que se fosse eu não, talvez não fizesse isso, porque não teria tido a humildade que ele teve. Ele disse, ele confessa, eu deixei Trófimo doente em Mileto. Ou seja, não resta dúvida que o amor que Paulo tinha por Trófimo não foi por falta de tentativa. O amor que Paulo tinha por Timóteo me leva a crer que não foi por falta de tentativa de utilizar o dom de operação de milagres para curá-lo das suas constantes enfermidades. Mas não funcionou. Deus sabe por quê, nem na vida de Trófimo, nem na vida de Timóteo. Mas, ainda que não foi possível operacionalizar esse dom, o dom da fé para a operação de milagre, mas superabundou a questão do fruto do Espírito. Na carta que ele escreve, a maneira como ele trata os seus opositores, a maneira como ele se refere aos irmãos que o abandonaram, mostra que tudo aquilo ele sofreu as consequências, mas não tornou uma pessoa amarga. Então, nós precisamos fortalecer a cada dia, porque o padrão para que nos definirá como verdadeiros cristãos não será a quantidade de milagres que nós tivermos operado. Jesus disse, nisto o mundo conhecerá que vocês são verdadeiramente meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Isso é fruto do Espírito. Que Deus nos ajude, que o Senhor nos guarde, que possamos pregar sobre a fé salvífica, que possamos viver sobre a fé como dom que opera milagres e que possamos viver a fé como fruto do Espírito. Pastor Kleber, é sempre uma alegria, um prazer enorme, a gente aprende muito, eu creio que eu aprendo muito mais do que ensino. Que Deus lhe abençoe, lhe guarde e nos ajude em meio a tantas atribuições. Temos encontrado esse tempo para trazer a nossa singela contribuição aos nossos professores da classe de jovens. Um grande abraço, a paz do Senhor e até o nosso próximo encontro, em nome de Jesus. Amém. Para mim é uma alegria sempre muito grande também, pastor. Aprendo muito aqui. Nós não só aprendemos quando estamos ouvindo, e aqui aprendo assim, mas também aprendemos quando estamos pensando e falando, né? E isso é muito importante, nós pensarmos sobre a fé, falarmos sobre a nossa fé, defendermos a nossa fé. É o grande objetivo desse trimestre, que os alunos e professores se esforcem em estudar, em conhecer. Há muitos livros bons sobre a fé e sobre a apologética especificamente. Muitos deles certamente estão indicados aí na revista e vale a pena investir em conhecimento sobre a nossa fé para podermos passar a outros essa fé e esse conhecimento com segurança, não é? E Deus abençoe, que seja uma aula produtiva e que seja algo que acrescente fé aos alunos e professores que estiverem no próximo domingo envolvidos nesta lição. Estaremos presentes também no EBD em síntese, nesse próximo final de semana. É importante que professores participem, né? Se inscrevam. Os jovens estarão com o pastor Abdênio e eu estarei com os juvenis. E ali o pastor, que é o comentarista, o pastor Wagner Gabi, estará com os adultos. Então, vale a pena participar e ser edificado mutuamente por essa fé e conhecimento que Deus tem dado a todos nós. Que Deus abençoe a todos
A paz do Senhor, um grande abraço e até a nossa próxima lição, se Deus quiser.